Olá, hoje nós vamos fazer uma apresentação analisando questões sobre introdução à filosofia, tá? Então essas questões, elas têm um nível básico, tá, de exigência, mas muitas vezes elas fazem determinadas reduções que nós vamos analisar respeitosamente, é claro. A primeira questão é típica. Ela fala da questão do problema da admiração como aquele elemento impulsionador do filosofar. Cita aqui uma passagem da metafísica do famoso Aristóteles, que é importante para a história da filosofia, porque é o grande sistematizador na história da filosofia, do corpo da filosofia. Então, aqui está aquela citação que diz que o filosofar começa com esse humor dos homens, essa admiração. Nós já analisamos em vídeos aqui, vocês podem ver lá a filosofia do espanto. O que significa essa admiração? Eu mostrei para vocês que o mundo, a realidade se apresenta para todos nós de modo trágico, caótico, né? A natureza parece ser enlouquecida. Nós é que não seguramos a onda do caos e fazemos o quê? Nós procuramos dar uma racionalidade que estaria, e assim que os antigos compreendem, estaria na própria realidade. A própria realidade, ela é racional. O que a gente tem que fazer é equacionar, sintonizar o nosso esquema, a nossa faculdade mental, a nossa racionalidade com a racionalidade do mundo. Então, a questão, como nós podemos errar? Como é possível o erro? É uma questão que os antigos se faziam. Você não pode errar se você utilizar a racionalidade. Então, geralmente, as questões são assim. Elas trazem um enunciado, elas fazem uma citação e depois vem propriamente aquilo que elas querem perguntar. Aí, aqui ela faz uma segunda inserção de pensamentos, de problemas. Ele traz aqui, é possível afirmar que existem diferentes níveis de admiração. Não está lá no Aristóteles, mas já traz uma consequência aqui, já comentando Aristóteles. Então, o conhecimento, ele teria historicamente se apresentado a partir do mito, da filosofia e da ciência. Ok? Aqueles níveis que eu marquei para vocês, eu falei até em 5, mas aqui tem 3. O mito, a filosofia e a ciência. Ora, mito, filosofia e ciência seriam como que diferentes graus que historicamente vão se impondo ao longo da filosofia, ao longo da história humana. O mito é quando o homem é aquele estágio que o positivista chama de estágio teológico. Não sabendo explicar esse grau trágico, o homem se admira e tenta explicar através de expediente sobrenatural, fazendo-se valer de figuras extraordinárias, tá? Esse seria o mito. A narrativa mítica, ela teria essa característica, se vale de figuras míticas. Já a filosofia não, ela se desvencilha um pouco da explicação pelo sobrenatural e tenta explicar a partir das coisas, tentando trazer um elemento absoluto. Vou falar aqui uma coisa importante que diz respeito à segunda questão. O que seria esse absoluto? Seria um modo de nós generalizarmos a natureza. A natureza se apresenta de modo caótico, trágico, e
se apresenta de modo singular. Nossa razão procura generalizar, tá? Procura trazer graus absolutos. Então, se eu falo assim, toda vez que chove, molha o chão, eu estou generalizando, porque eu não tenho experiência de toda vez que chove. Eu não vi a chuva de amanhã para saber se vai molhar o chão. Eu não vi determinadas circunstâncias, se tem algum anteparo, se vai molhar o chão mesmo. Então, pela experiência, pela generalização, é que nós fazemos ciência, que nós fazemos também filosofia. Então, o modo de pensar científico, Aristóteles vai dizer, se dá por esse expediente de absolutização, de generalização, tá bem? Então, a ciência e a filosofia, elas se parecem muito nesse primeiro período, tá? Mas aqui a questão, isso que é importante, a questão que é destacar qual é a característica que prevalece na filosofia. Então é uma questão fácil, eu não vou eu não vou responder para vocês, tá? Só estou comentando, mas vocês é que tem que fazer, tá? Primeiro ele vai dizer que o conhecimento filosófico é aquele que utilizamos no dia a dia, é rotineiro. Será que a filosofia faz parte da rotina do homem comum? Se você acha que sim, marca A. A importância decisiva é a experiência. Você acha que a experiência é o que pesa no filosofar? Se você acha que sim, marca a letra C, letra B. O conhecimento conhecimento filosófico não admite questionamento. Se você acha que a filosofia é um conhecimento dogmático, marca a letra C. E a reflexão do sujeito do conhecimento sobre si, tá? Então, filosofia seria uma reflexão, não apenas sobre objetos, mas sobre si mesmo, tá? Então, teria uma terceira potência. Ela sai do comum, sai da experiência, sai do dogmático para invadir o modo próprio do homem conhecer a si mesmo. Na segunda questão, traz novamente aqui um texto de Aristóteles tentando explicar o conhecimento. Repito, aqui filosofia e ciência estão bem unidas. Então ele fala aquela questão do absoluto. O sofista, ele dá uma esnobada aqui para cima daquela figura, daquele personagem conceitual de Platão e Aristóteles, que é o sofista. Quem é o sofista? É um personagem conceitual na história da filosofia, que é uma figura que tem uma imperícia danada, tem uma imperícia de filosofar. Ele quer filosofar, mas ele não sabe muito bem como fazer aquilo, tá? Então, por que ele não sabe fazer? Aristóteles dá uma característica aqui. Ele não pensa e não conhece de modo a generalizar, que seria esse modo absoluto. O que ele faz? Ele sempre vai nos acidentes, ele não vai na essência das coisas, tá bom? Então, a gente vai ter que analisar essas 4 proposições aqui, tá? Analise as afirmações, tá? E veja, né, se é verdadeiro ou falso. Como eu disse para vocês, eu não vou dar resposta para vocês, mas vamos analisar, tá? Correto afirmar, você vai ter que marcar qual é a alternativa, qual é a opção aqui em que analisa essas 4 afirmações. Na primeira afirmação, causalidade e necessidade são 2 elementos fundamentais do conhecimento que se pretende demonstrativo.
Ora, para você demonstrar alguma coisa, você tem dois caminhos: o caminho empírico e o caminho que eu falei, o caminho lógico. Tanto um quanto o outro, ele vai se valer desse expediente que você precisa demonstrar através de princípios. Quais são esses princípios? O princípio da causalidade: tudo tem uma causa, tudo é efeito de uma causa, tá? E aquela causa se dá no plano científico de modo necessário. Então, causalidade e necessidade são elementos para você fazer filosofia, para você fazer conhecimento que demonstra as coisas, tá? Que até esses analíticos o texto, segundo os analíticos, é um texto que está no órgão de Aristóteles. Então, demonstrar: todo homem é mortal. Sócrates é mortal, necessariamente Sócrates é mortal. Se Sócrates é homem, todo homem é mortal, necessariamente Sócrates é mortal. 2. O conhecimento que parte dos acidentes é também um conhecimento necessário. Olha, a gente teria que dizer que o acidente ele não pode ser necessário. Por quê? Porque, por exemplo, eu falo, a minha língua nativa é português, mas poderia ter, se eu tivesse sido criado por ingleses, por alemães. Eu conheci uma menina lá no Rio Grande do Sul que não sabia falar português, mora no Brasil, mas não sabe falar português. Por quê? Porque vive numa comunidade de alemães, então ela sabia falar alemão. Incrível isso, né? Mas então não é necessário que ela fale português porque está no Brasil. Então, os acidentes, né? Acidente significa pode ser, pode não ser, não pode ser necessário. O conhecimento de algo não é necessariamente o conhecimento da causa, mas tão somente da sua essência. Ora, conhecer a essência é conhecer a causa de alguma coisa, tá? Necessariamente. Somente se diz conhecimento científico daquilo que é conhecido demonstrativamente. Ora, o conhecimento científico, demonstração aqui, que o texto está dizendo, não significa que seja uma demonstração empírica, não significa você mostrar para os sentidos, mas mostrar também para a razão, fazer aquilo que os filósofos chamam de evidência, né? Então, a evidência de alguma coisa. Então, somente se diz conhecimento científico quando você demonstra. Se você diz assim, olha, Maria concebeu e não conheceu nenhum homem, tá? Aí você diz, demonstre isso. Você não tem que demonstrar, porque esse conhecimento não é um conhecimento científico, é um conhecimento de fé, é um conhecimento religioso. Você aceita ou não aceita. Você aceita Maria, né? Aceita relato bíblico ou não aceita. É diferente do filosófico. O filosófico tem que demonstrar. Não são questões muito difíceis, né, pessoal? Vamos avançar um pouquinho. A questão 3, novamente aparece um texto e parece que o que eles querem discutir, trazendo essa citação, é a diferença entre filosofia e ciência. Então aqui ele discute a questão de filosofia e ciência e traz aqui uma característica, uma caracterização,
que o trabalho filosófico, o trabalho do filósofo, ligado a essa palavrinha aqui da metodologia socrática, maêutica, tá? É que a filosofia, além de se voltar para o objeto do conhecimento que desenvolve, a filosofia, ela refletiria sobre a própria prática, sua própria prática. Então, filosofia é uma flexão, né? Que ela se volta para um determinado objeto, assim como a ciência, mas ela vai além, porque ela reflete, tá? É uma reflexão sobre o próprio trabalho que o conhecedor está fazendo. Estão entenderam? Quanto que a ciência, ela se volta para o objeto e não necessariamente o cientista precisa refletir sobre o conhecimento, tá? Se eu sou, por exemplo, um biólogo, estou estudando sobre determinado vírus, eu não fico me perguntando o que é isso que eu estou fazendo, o que é a biologia. Não, eu vou direto nas questões que o vírus me apresenta ali, correto? Esse é o expediente da ciência. Em geral, o cientista não se pergunta, sobre aquilo que ele está fazendo. Pode ser que exista? Sim, é o que a gente chama de epistemologia. Tá? Quando vocês fizerem filosofia da ciência, vocês vão estudar que alguns cientistas físicos, matemáticos, biólogos, eles também vão se perguntar o que é isso, a física, o que é isso, a matemática, tá? E ali eles estão saindo do métier próprio da sua, né, da ciência, estão entrando naquilo que seria propriamente filosófico. A gente chama de epistemologia, tá, gente? Tem até uma distinção entre filosofia e epistemologia, mas não convém agora. Convém é a gente perceber que essas opções aqui que eles colocaram é muito interessante. Eu não marcaria nenhuma, tá? Com todo respeito, achei uma questão que complica o aluno, traz complicações para o aluno, mas se a gente for analisar, vamos pegar que menos incorre em falhas. Por que, César? É o seguinte, a função do conhecimento científico é a reflexão sobre o método científico. Cabe à filosofia? Acabei de falar. Filosofia da ciência. Então, isso aqui tá, né? Eu não vou responder para vocês, mas, né, aqui vai ser preciso ser mais enfático. Não há praticamente diferença entre ciência e filosofia. A gente pode fazer uma afirmação dessa? Então, se fosse tudo ciência, a gente só chamaria ciência, não chamaria filosofia. Ou filosofia é uma ciência. Não é o que a gente tem visto, tá? Ao mesmo tempo em que faz ciência, o cientista deve refletir o que eu estava dizendo. Isso pouco acontece. Quando o físico faz física, ele se pergunta o que é a física? Não, quando ele pergunta o que é a física, ele está entrando para um âmbito epistemológico. Ele está no campo da epistemologia, que seria os estudos sobre qual é o caráter, quais são as características do fazer científico, tá? Então, só sobrou essa aqui, que diz que o conhecimento filosófico se caracteriza como uma reflexão espiritual. Agora vejam bem, o conhecimento religioso também é uma reflexão espiritual, não é? Então, essas duas formas, o conhecimento científico e o conhecimento religioso,
que vimos que é diferente, tá? Eles têm isso daqui em comum, tá? A grosso modo, essa resposta também seria falsa, porque o filosófico não se confunde com o religioso, mas por falta de opção melhor, letra D. 4. Ironista. Aqui tem essa questão, eu tive problemas com ela, porque traz o neopragmatista Richard Hurt, que eu não tenho know-how sobre ele, mas vamos analisar o que o Hurt fala. Seja lá quem for, a gente analisa a fala, né? Analisa a enunciação. Ironista. O que é ironia? Ironia é a bateria de questionamentos. A primeira etapa do método dialético socrático, tá? É a ironia. Primeiro ele pergunta, questiona. Para fazer o quê? Para derrubar, tá? Para derrubar a hipótese, uma determinada hipótese. Então ele faz questionamentos sobre um determinado... É o que a gente chamou de problematização? Pode ser. A ironia, então, é esse primeiro momento. A maiêutica já seria o desenvolvimento, tá, da reflexão para você tirar alguma conclusão, né, que supera aquela hipótese. Seria a formulação de uma tese, né, teórica. Então, o ironista ele tem que ter 3 condições para o Hurt, tá? Ele tem dúvidas radicais sobre o que está se dizendo. Percebe a argumentação enunciada não supre essas dúvidas, ele não resolve o problema das suas dúvidas. Então, ele precisa, em terceiro momento, na medida que ele vai fazer filosofia, essa pessoa tem que procurar uma outra enunciação. Tá? Então, são as 3 condições. Trazer a dúvida, perceber que a resposta comum não responde, tá? Então o ironista traz uma resposta nova, né? Que ele chama aqui de vocabulário. Aquele vocabulário anterior não dá conta dos problemas novos que o investigador traz. Então a tentativa de elaborar uma resposta nova, que ele chama aqui vocabulário novo, tá? Então, analisando as opções, você tem a convicção de que o vocabulário do ironista representa o fim da investigação. Não, nenhum ironista sabe que nenhum filósofo sabe que a investigação termina quando você chega a alguma conclusão. Por quê? Porque você pode submetê-la a novos questionamentos. Coloca a natureza humana como referência para a sua linguagem. Olha, vai muito por aí, na opinião de Hurt, tá? Ele descarta que ele diz: os ironistas que se inclinam a filosofar veem a escolha entre vocabulário como uma escolha que não é feita dentro de um metavocabulário, está acima, que é neutro, que é universal, nem tampouco uma tentativa de lutar para superar as aparências e chegar ao real, mas simplesmente como um jogo do novo contra o velho. Então, o que o Hurt está querendo dizer é que há muito isso. A natureza humana ela vai ser a grande referência para a linguagem.
Vamos analisar as outras. Desconfia de que podem existir outras palavras que ampliem seu vocabulário. Entretanto, olha aqui, ó. Ele diz lá em cima que na terceira, né? Na medida em que a filosofia, e ele vai filosofar sobre uma determinada situação, essa pessoa não acha que o seu vocabulário esteja mais próximo da realidade do que os dos outros. Então não pode ser a B. Na C, você tem desconfia de que podem existir outras palavras que ampliem seu vocabulário. Pode ser. Está lá na primeira. Tem dúvidas radicais, tá, sobre o vocabulário final que usa atualmente por ter sido marcado por outros vocabulários. Viu outras coisas, viu que, né, pode existir outras palavras que ampliem. Tá muito para essa aqui, tá, gente? Possui critérios para escolher um vocabulário em detrimento de outro. Também possui. Busca uma correspondência entre linguagem e realidade. Até pode ser, mas não é o que ele está dizendo. Então, desconfia que podem existir outras palavras que ampliem seu vocabulário. Isso está lá patente no texto. Tem dúvidas radicais contínuas sobre o vocabulário final, que usa atualmente por ter sido marcado por outros vocabulários. Essa quinta aqui eu vou rapidinho e fala sobre uma determinada parte do filme que vocês assistiram, né? O filme Sócrates do Rossellini, tá? Então ele se pergunta aqui para você analisar as questões, tá? Então vou analisar rapidinho. Para Sócrates, os tiranos não procuram silêncio em si mesmo para ouvirem o que os deuses lhes inspirariam para serem bons. Ora, essa é uma prática que Sócrates rivaliza com os tiranos, né? Ele diz que ele faz isso, ele se volta para si mesmo, tá? Os tiranos não. Então isso daqui está correta. Para Sócrates, a política deveria velar pelas almas. Sim, é como se fosse medicina, né? Medicina cuida do corpo, política cuida das almas dos cidadãos. Para Sócrates, a política é a arte dos tiranos. O que vocês acham? Sócrates estaria dizendo aqui que política tem que ser tirania. Não é muito a cara do Sócrates, né? Para Sócrates, a política é a arte de conduzir todos à justiça. Parece mais essa do que a anterior. O que vocês acham? Tá? Então pense e procurem responder por vocês mesmos, que eu não vou, tá? Eu não vou responder por vocês. Só fiz ali uma ajuda para, tá? Não vou dizer para vocês qual é. Então, nesse encontro de hoje, nós realizamos 5 questões, tá? Nós mostramos aí, são questões básicas, mas que aparecem bem em exames para introdução à filosofia, tá bom? Vamos analisar, no próximo segmento, vamos analisar mais 5 questõezinhas, tá bom? Tchau!